Boa noite a todos. Deixa eu me apresentar. Sou o André Moreira, o atual presidente da CDL. Quero agradecer a presença de todos, falar que esse é um tema muito importante, muito novo. Quero agradecer os doutores, o José Mário e Dayana, que vão dar essa palestra, essa aula, magna ali, explicando um pouquinho de LGPD. E a partir de agora eu vou entregar na mão dos assistentes aqui, o Dr. Robson que está aqui. E quero agradecer a todos, pessoal que está online aí. Prestem bastante atenção, marquem suas dúvidas, eles vão tirar um tempinho aí para responder algumas perguntas e agradecer a todos. Obrigado, boa noite. Olá, pessoal, boa noite. Primeiramente, gostaria de agradecer a todos que estão presentes na nossa live. Já de imediato, deixar para vocês que, ao decorrer da nossa live, se tiver surgindo dúvidas, pode mandar para a gente no chat, que iremos responder posteriormente, beleza? Não fiquem com as dúvidas para vocês. Podem postar à vontade, beleza? Primeiramente, gostaria de agradecer tantas instituições, associações, a CDL, Câmara de Gente Logista de Ji-Paraná, e a CIGIP, aqui também de Ji-Paraná, por nos conceder a honra de estar passando para os seus associados um pouco mais sobre o que é a LGPD, que é a Lei Geral de Proteção de Dados, a Lei 13.709 de 2018, que trata, de fato, sobre a proteção de dados de pessoas naturais, de pessoas físicas, tanto elas, os funcionários, quanto os seus próprios clientes. O pessoal que estiver nos assistindo, fiquem à vontade, mandem suas perguntas, não fiquem com dúvidas, beleza? Meu nome é Amaury Meneghelli e eu serei o mediador deste evento. Primeiramente, para começarmos, falar um pouquinho sobre as pessoas que estarão conosco hoje palestrando sobre a LGPD. E quem é a empresa por trás? Essa empresa é formada pelo Grupo Seco, que ela constitui de 3 empresas, que são a Seco Advogados Associados, Seco Consultores Associados e Seco Gestão de Ativos. Um pouco mais sobre a empresa. Há mais de 26 anos no mercado, natureza de direito empresarial, que envolve atuação nos ramos civil, trabalhista, tributário, societário e administrativo, operações ligadas à recuperação e à gestão de ativos, consultoria empresarial com ênfase em LGPD, Lei Geral de Proteção de Dados, tem sua sede em Vilhena, Rondônia, e filial em Joinville. Atuação nacional em contratos de aliança. Estamos presentes em todo o país com contratos de aliança com outros profissionais também. Vocês podem nos encontrar pelo site secoadvogados.com.br e secoconsultores.com.br. Hoje estarão conosco na nossa live o José Mário Seco, o doutor José Mário Seco, advogado, e a doutora Dayana, que também é advogada. Eu vou deixar com eles agora, quem irá iniciar é a doutora Dayana, falando um pouco mais para vocês sobre o que é a LGPD e o que ela pode nos trazer como gestores, empresários e empreendedores. Meu muito obrigado. Fiquem com essas pessoas agora e dúvidas, mande para a gente no chat. Muito obrigado. Obrigada, Mauri, pela palavra. Primeiro, eu gostaria de dizer da minha alegria de estar aqui, agradecer o senhor André Moreira, presidente da CDL, o senhor Genivaldo Gonçalves, que é o presidente também da CIGIP, que é a Associação Comercial e Industrial de Ji-Paraná. Obrigada pela oportunidade de estar falando dessa lei tão importante, com esse público tão qualificado que vocês possuem. E desde já agradeço a presença dos diretores, associados. Vocês são pessoas que, além de vocês terem a sua missão enquanto empresa, vocês também têm a missão do associativismo, que é tão importante no nosso ecossistema empresarial, que ajuda tanto a nossa sociedade. Então, obrigada pela presença de vocês. Eu espero aqui ser mais clara e efetiva para que vocês consigam entender a abrangência da LGPD, da Lei Geral de Proteção de Dados, porque justamente é uma mudança muito significativa e que todas as empresas terão que se adequar, porque estamos falando de dados de pessoas físicas. Então, daí ali eu já começo a falar da abrangência da lei.
Qualquer dado, qualquer pessoa física ou qualquer pessoa jurídica que trabalhe, colete, que se envolva com dados de pessoas físicas, terá que se adequar, né? Então, isso já é bem importante deixarmos muito claro aqui. Nós estamos falando da proteção de dados pessoais, de pessoas físicas, ok? E a primeira situação que a gente deve falar que não são só aqueles dados dos meios digitais, muito pelo contrário. O artigo da lei deixa muito claro que é o tratamento de qualquer dado, inclusive nos meios digitais. Então, seja dados ou empresas de direito público ou de direito privado. Essa é a nossa primeira grande observação a ser feita aqui na nossa apresentação. E qual que é a importância do tema? As mudanças que a lei impôs a nós, na verdade, é um novo sistema organizacional, é uma nova cultura, e ela não está restrita somente à área do TI ou à área jurídica, como alguns empresários pensam, ou como algumas pessoas pensam. Então, por exemplo, às vezes, quando a gente está lidando muito com as implantações da LGPD a nível nacional, e nós ouvimos muito, não, mas então eu vou contratar um software, e esse software já vem completo para o tratamento interno da minha empresa. Ou eu vou, então, buscar o meu advogado, ele vai conseguir fazer as alterações em contrato, e assim eu já estou com a LGPD implantada. E, na verdade, não é assim. É todo o sistema de organização da empresa que terá que sofrer essa implantação e terá que implantar procedimentos para que a LGPD seja efetiva dentro da sua empresa. Justamente porque é uma nova cultura da proteção de dados. Vocês devem imaginar, e vocês estão percebendo no dia a dia, que o dado, uma informação, hoje, ela é mais valiosa do que petróleo. Uma empresa, ou, por exemplo, a gente saber que tipo de loja uma pessoa frequenta, que tipo de caminho uma pessoa faz para chegar até o seu trabalho, ou o que uma pessoa está querendo comprar nesse momento. É uma informação muito valiosa, porque essa informação pessoal de uma pessoa física, ela pode gerar vários negócios para várias empresas diferentes, para vários segmentos diferentes. E vocês percebem que no nosso dia a dia isso já tem acontecido. Se você colocar no seu Google, ou no seu Facebook, no seu Instagram, uma informação de um produto que você está buscando, não vai dar alguns minutos, você já vai começar a receber anúncios daquele produto que você está buscando. Então, justamente, de acordo com a evolução da nossa sociedade, novos negócios são implantados, a inovação vai acontecendo, e a legislação, ela tem que, então, acompanhar essa inovação da sociedade. Diante disso, foi necessário, então, a LGPD compilar todas essas questões, justamente porque a sociedade está evoluindo e a legislação ela tem que, então, prevenir situações de abuso, não é verdade? Porque, senão, fica sem controle essa situação que acontece no dia a dia. Bom, por que o tema é importante também? Mas antes de falar no próximo slide, vocês se lembram que não é a primeira vez que as empresas tiveram que se adaptar a novas culturas. Para os mais maduros, mais experientes, vocês vão lembrar quando a gente teve aquela transformação em relação à legislação ou a toda a preocupação em relação ao acidente de trabalho. Ou, por exemplo, na década de 90, o Código de Defesa do Consumidor, como mudou a nossa percepção diante do nosso cliente, o Código de Defesa do Consumidor. Ou então, recentemente, agora em 2017, a reforma trabalhista, o como mudou a nossa estruturação com nossos colaboradores diante dessa nova legislação. Mas o que é isso? É a mudança da sociedade acontecendo e a legislação tendo que se adaptar a isso, né? Então,
E qual que também é a importância do tema? Porque agora a gente tem uma Autoridade Nacional de Proteção de Dados, que foi criada especialmente por conta dessa nova cultura, e as sanções que essa legislação vem trazendo no bojo da sua lei, né? Sanções administrativas. Isso não é um tema novo. Vocês devem imaginar assim, não, mas agora é o tema da moda. Na verdade, não. Na verdade, a gente tem já o direito fundamental protegido da privacidade já na nossa Constituição Federal, em 88. E não só na Constituição Federal, a gente tem no Código Civil, a gente tem agora também o Código de Defesa do Consumidor, o Marco Civil da Internet, sigilo bancário, acesso à informação, a lei do cadastro positivo, várias legislações que, no decorrer do tempo, já vem tratando sobre o direito à privacidade. A LGPD ela só veio sistematizar todos esses direitos e realmente, de fato, fazer a sua implantação. Bom, mas então, a quem a lei impacta? Vamos, então, deixar claro a quem a lei impacta. Primeiro, a toda pessoa física ou jurídica que colher dados de pessoas naturais, que colher dados de pessoas físicas. Então, qualquer organismo, qualquer empresa, tá? Independentemente do porte, as empresas pequenas e as empresas médias e grandes também estão dentro da legislação e terão que se adequar. As associações sem fins lucrativos, sindicatos, órgãos de classe, poder público. E é claro que dentro desse segmento, principalmente das empresas, haverão empresas que serão um pouco mais impactadas, principalmente aquelas empresas que tratam dos dados mais sensíveis. Então, como, por exemplo, empresas que tratem de dados médicos, hospitais, contabilidade, a própria advocacia como um todo, que trata com dados muito confidenciais, são empresas que serão ainda mais impactadas pela legislação. E dentro da organização, eu estou falando para vocês de uma visão macro, né? Agora, dentro da empresa, como que a LGPD impacta dentro da minha empresa? A porta para dentro. A primeira coisa em relação aos setores da empresa. Todo o departamento pessoal sofrerá uma necessária implantação, o departamento comercial, algumas técnicas comerciais vão ter que ser olhadas com o olhar da LGPD, o setor administrativo, o setor financeiro, a própria postura do colaborador terá que ser modificada também, porque eu posso ter a tecnologia mais precisa dentro da minha empresa. Agora, se a postura do meu colaborador, se ele não tiver capacitado continuamente em relação à LGPD, não há sistema, não há procedimento, não há contrato que resguarde em relação à LGPD. A parte também de tecnologia terá que ser revista e implantada para fazer a defesa em relação à LGPD. Toda a minha atuação, toda a minha relação com o meu cliente, os meus contratos com o meu cliente, com meus fornecedores, com os terceiros, contabilidade, com os planos de saúde, que são os meus terceirizados, eles vão também ter que implantar LGPD, porque a solidariedade é recíproca em relação a essas pessoas junto à minha empresa. Então, e também a parte jurídica será impactada dentro da minha organização, porque todas as minhas transações, contratações, todos os contratos de trabalho terão que ser revistos para que tenham cláusulas de proteção à LGPD e de responsabilidades de cada ator dessa organização. Bom, ainda na visão macro para vocês, eu gosto muito de falar dos princípios de uma lei. É tão importante quanto eu saber artigo por artigo, o mais importante é eu saber o princípio daquela lei. Por que aquela lei nasceu? O que ela quer proteger?
Porque eu sabendo qual que é o princípio dela, eu consigo, na rotina do meu dia a dia, decidir da melhor forma possível. Então, o principal princípio é o princípio da liberdade, como a gente já falou, da privacidade, do livre desenvolvimento. Lembrando que a LGPD ela não veio para impedir nenhum negócio, ela não veio para prejudicar, ela veio simplesmente para regulamentar uma nova cultura da nossa sociedade mesmo. E o próximo princípio é o princípio da finalidade, ou seja, adequação e necessidade. Quando eu solicitar um dado de uma pessoa física, seja ela o meu colaborador, o meu cliente, o meu fornecedor, o meu contador, enfim, não interessa. Qualquer dado de pessoa física que eu solicitar tem que ter um propósito específico. E eu tenho que deixar esse propósito explícito. Para que eu vou querer aquele dado? E eu tenho que informar essa pessoa para que eu quero isso. E eu também tenho que pedir o mínimo necessário. Às vezes, na nossa prática do dia a dia, acabamos pedindo dados demais, que às vezes não é necessário para aquela finalidade. Por exemplo, na nossa ficha de registro do colaborador, tem alguns dados ali que eu não preciso, mas eu peço porque é costume. A partir de agora, a gente vai realmente pedir o que é necessário para a gente juntar os órgãos públicos em relação a colaboradores. É mais ou menos isso que esse princípio fala. O princípio da livre transparência. O dono desse dado, ele tem que ter uma consulta gratuita e facilitada sobre o que eu estou fazendo com o dado dele. Para que eu estou usando o nome dele? Para que eu estou usando o CPF dele? Para que eu estou usando o endereço dele, ou o IP, ou o cookies, ou, enfim, a navegação que ele está fazendo no meu site? Para quê? Ele precisa saber o porquê eu estou usando aquilo e o que eu quero fazer com aquilo. Esse é um princípio. O dono desse dado, ele pode atualizar a qualquer momento esse dado, dizer que ele mudou de endereço, ou enfim, essas informações. Princípio da segurança. Eu, enquanto empresa, eu tenho que tomar todas as medidas possíveis que está ao meu alcance para garantir a segurança desse dado enquanto esse dado estiver comigo. Eu tenho que armazenar ele de uma maneira adequada e depois fazer todo o tratamento completo desse dado de uma maneira adequada, visando a segurança, a melhor e maior segurança possível dentro da minha estrutura, a fim também de eu prevenir danos, porque se eu tenho a segurança mais adequada, eu também vou prevenir possíveis danos. Quando eu colho esse dado, o outro princípio é eu não usar esse dado para fins discriminatórios. Então, isso realmente é um princípio bem importante também da lei. E, por último, o princípio da responsabilização. Ou seja, havendo alguma situação de risco em relação à LGPD, eu tenho que demonstrar que eu adotei as medidas mais eficazes, as medidas que estão ao meu alcance, que estavam ao meu alcance, para proteger aquela informação, né? Então, essa era a visão macro que eu gostaria de passar para vocês, e que é uma visão muito importante, porque assim, as empresas conseguem, no seu dia a dia, com base nesses princípios, tomar as melhores decisões em relação à LGPD. E agora eu passo, então, a palavra para o doutor José Mário Seco, que ele vai, então, realmente aprofundar em vários dos artigos da legislação. Muito obrigada. Boa noite a todos. Obrigado, Dayana. Obrigado, presidente André Moreira, da CDL, do presidente Genivaldo Gonçalves Pereira de Campos, da Associação Comercial Empresarial de Paraná. Muito obrigado pelo convite e pela oportunidade. Nós acabamos de ver uma visão macro aqui da lei. E essa lei, afinal, é boa para quê, então? A princípio, uma visão macro ainda, essa lei se mostra para as empresas como uma visão de proteção da privacidade e a segurança de seus clientes.
Tratar os dados das pessoas, dos clientes, dos seus colaboradores com responsabilidade é respeitar o princípio constitucional da privacidade de cada colaborador e de cada cliente. Isso gera oportunidades e conquistas de fidelização ao público e que vai perceber, ao andar da lei, a convivência com a lei, que essa aplicabilidade da legislação trará vantagens, apesar de um determinado momento ela ser muito impositiva, muito séria, mas é algo que foi imposto por uma posição mundial, começou na Europa, e hoje o Brasil passa a ser uma realidade. Então, pensar que a legislação de proteção de dados pessoais, hoje, no mundo globalizado, que não vai pegar, que não será uma realidade, ela é uma realidade e ela pegou realmente. Então, ela existe, tanto que estamos já avançados a ela. Isso eu digo por quê? Porque muitas pessoas ainda pensam que não é uma realidade a lei. Então, eu vou passar agora a tratar mais especificamente da lei. Ok? Mas o que é um dado, afinal? O que a lei diz no seu artigo 5º? Dado pessoal é toda informação relacionada à pessoa, à sua identificação. A exemplo, o nome, prenome, CPF, RG, título de eleitor, passaporte, estado civil, registros de ligações diretas ou indiretas à pessoa, protocolos de internet, cookies, hábitos, isso tudo são registros de uma pessoa. Por exemplo, até mesmo a placa, o chassi de um veículo passa a ser um dado pessoal da pessoa de forma indireta. Por quê? Porque eu posso chegar a essa pessoa através de um chassi, através de uma placa. Tudo isso é dados. Existem também dados sensíveis. Esses dados sensíveis, eles são os que podem gerar alguma discriminação em seu tratamento, ao tratamento da pessoa. Quem que trata com dados pessoais? Se você colher a raça, a etnia, a vida sexual, a religião, posição política, filiação sindical, saúde, genética, biometria, dentre outras que vêm especificamente a caracterizar aquela pessoa, especialmente se caracterizar algum tipo de discriminação, um exemplo muito claro são as clínicas médicas, hospitais que têm dos pacientes um fichário no seu quadro de tratamento, todas as doenças específicas, aonde pode gerar uma discriminação. O próprio departamento pessoal das empresas colhem esses dados. O colaborador ficar doente, o que você colherá dele? O atestado médico. No atestado médico, caracteriza uma doença. Essa doença é um dado, deverá ser muito bem guardado, muito bem tratado, porque trata de um dado sensível. Então, são questões muito específicas e gerais em alguns aspectos, importam e impõem aos que coletam os dados. E quem coleta os dados, como a doutora Daiana disse, empresas, mas também os autônomos ou pessoa física que trabalhar de alguma forma que venha coletar os dados, também está enquadrado à lei. Ou seja, se você coletar dados de pessoas físicas, pessoas naturais, você está enquadrado na legislação. Então, seja quem for. Ah, mas qual dado é esse? Poxa, eu tenho um caderninho anotado, uma agenda, eu anoto número, telefone, nome, endereço. São dados. Coleto no meu computador. São dados. Você precisa tratá-los, sim. A lei está adaptado, enquadrado à lei. E a lei, ela também relata o que é um tratamento de dados. Ela diz, se você coletar, se você produzir, você armazenar, utilizar, fazer uma reprodução, uma distribuição a terceiros. Estou transferindo aqui, eu tenho um convênio com uma academia e transfiro o dado. Eu sou uma clínica médica e preciso desse paciente passar para um laboratório os dados. Se eu processar dados, se eu fizer extração e eliminar
Tudo isso a lei diz que é tratamento de dados. Se você praticar algum desses atos, e tem outros mais, esses são só metade, esses, você estará enquadrado na lei. Basta uma dessas ações, você estará enquadrado na lei. Coletou é dado pessoal. A lei também diz que, para coletar um dado, você precisa ter consentimento. E aí que vem toda uma nova aplicação de cultura na empresa. E qual é? Você ter que agora coletar esse dado do seu colaborador, do seu cliente, dizendo o porquê esse dado está sendo coletado, para que ele servirá, como ele será tratado, qual o nível de segurança que ele terá, quanto tempo ele permanecerá comigo, este dado, e como eu irá eliminar e quando irei eliminar este dado. Tudo isso são questões que está na lei. O artigo 7º diz, então, olha só, consentimento livre, ele é livre, deve ser informado sem equívocos. Então, fornecendo consentimento, aqui eu fornecido o consentimento do titular para uma finalidade determinada e de forma clara. Se você fizer mudança do objetivo para o qual você colheu esse dado, você terá que comunicá-lo e requerer novo consentimento. Se você for revogado esse dado, ou se ele pedir a revogação da autorização, terá que ser gratuita e facilitada, e se for compartilhado, também terá que haver o consentimento e também a específica informação a ele. Então, agora em diante, você chegar a uma empresa, chegar a qualquer consultório, chegar o seu cliente, e você ter uma agenda de coleta, olha, qual o seu nome, seu telefone, para anotar, você passou a coletar dado mesmo que essa pessoa não seja seu cliente. Chegou qualquer empresa pela qual um visitante que for a ela e o seu colaborador coletar esse dado, um exemplo, quantas vezes que alguém foi a uma capital, em São Paulo, na Paulista, ou empresas, cidades de grande porte, e para entrar nesse prédio, você teve que deixar os seus dados, inclusive fazer uma fotografia, uma imagem, para que você fosse, então, anunciado. Hoje, essa pessoa que está guardando, fazendo a coleta, seja quem for ali, a recepcionista, quem for, ele terá que, pela legislação, informar a você o porquê está fornecendo esse dado, como ele irá manter esse dado seguro, quanto tempo e quando ele irá eliminar. Inclusive, você pode se negar a não autorizar, a fornecer o dado, porque é um direito seu. Você precisa ter todos. Hoje, como a doutora Daiana disse, vale mais que petróleo. Nós falamos ao lado do telefone algumas frases, alguns assuntos, alguns temas, daqui a pouco você está recebendo mensagens do que você gosta, que você não gosta, do assunto que você tratou. Um gosto meu é um dado. Se eu tenho aptidão à pescaria, adoro pescar e falo sobre ela, estou passando informações que eu gosto de pescar. Daqui a pouco surgem o quê? Propagandas e de produtos de pesca. E assim, isso tudo está sendo tido como um abuso. E existe um princípio hoje que se chama princípio do sossego, que é o que? Você ter sossego, não ser incomodado. E quem não recebe diariamente ligações? Quem não recebe, né? Agora, existem situações em que a legislação também trata, no mesmo artigo, que que você pode coletar dados, ter os dados, sem necessariamente ter o consentimento do titular. Titular é você, a pessoa física. Que é quando? Tem algumas hipóteses para o cumprimento de obrigação legal, que são, vamos dizer, falando aqui de RH. O RH, ele tem uma listagem de dados solicitados. Agora, para informar o Fundo de Garantia, para o registro do INSS, existe uma obrigação legal de determinados dados que ela exige. Você tem que cumprir essa obrigação legal.
mas eu vou colher esses dados com o consentimento. Nós aconselhamos que seja colhido, nesse caso, mesmo com consentimento, por causa de questões de cautela. Mas existem situações, sim, que existe uma imposição legal e que você vai informar independente do consentimento. Para a administração pública, no caso de execução de políticas públicas, para proteção de crédito. Quando é proteção de crédito, você tem um cliente inadimplente, você pode justamente contratar uma empresa de cobrança, constituir um advogado, você pode indicar a protesto, porque a lei resguarda você não precisa pedir autorização dos dados para essa finalidade de você resguardar um direito seu, que é o que? A cobrança dos valores, né? Para a realização de estudos em órgãos de pesquisa. Essa é interessante, nós até passamos uma experiência com um cliente que nós temos na empresa de gestão, que nós fomos contratados para fazer uma realização de pesquisa por conta do nosso call center. Mas esse cliente, ele tinha sido contratado por uma empresa inglesa e tinha... nessas questões, nessas perguntas, uma pesquisa de menores, para menores. E como nós faríamos, se nós precisamos de autorização dos responsáveis, né? Acabamos fazendo uma consulta junto à Autoridade Nacional de Proteção de Dados, que nós trataremos à frente, e ela nos informou que ainda não estava regulamentado. A saída foi, a empresa acabou para não correr riscos na situação complexa que estava, até não realizar essa pesquisa dessa forma, porque não sabia até onde ela poderia ir, onde a própria agência estava, não tinha regulamentado, e ela ficou sem uma certeza, e acabou, então, restringindo a pesquisa nesse aspecto. Para execução de contrato ou procedimentos, como eu coloquei, uma constatação jurídica, para execução do processo, em processo judicial, para o exercício regular de um direito, para a proteção à vida, para você socorrer alguém, lógico, você coleta os dados e passa à frente, para salvá-lo de qualquer forma, de qualquer mazela, para a proteção à saúde, que se repete, e os interesses legítimos do controlador. O controlador é uma das figuras que nós teremos à frente que falaremos. Quais serão os direitos do titular dos dados? Quais são os direitos, nosso direito como pessoa física, toda vez que nós cedermos nossos dados a alguém, seja quem for? É confirmar se os dados se estão corretos, estão realmente para quem você repassou, a empresa ou a quem, acessar esses dados, você tem o direito, o titular, corrigir os dados, saber se os dados foram compartilhados com o terceiro, anonimizar, bloquear os dados, fazer portabilidade desses dados, revogar consentimento. Vamos lá. O que é confirmar os dados? Se você solicitar a confirmação de um dado a uma empresa que você forneceu, ela tem que lhe passar esses dados no mais breve possível. A princípio, pela Autoridade Nacional, em 48 horas. Os acessos devem ser fáceis. Os canais de informações devem ser fáceis. Se você tiver um site, tiver um canal de comunicação, se você chegar à empresa, um informativo na empresa, de que existe, ele poderá solicitar tal departamento, ou tal número, informações de seus dados, ou site, né? Deve ter, como as empresas têm hoje o Código de Defesa do Consumidor à sua frente, para o cliente ter o acesso, também agora, esses dados, esse canal de informação deve ser muito fácil ao titular do dado. Corrigir dados da mesma forma, saber se os dados foram compartilhados, todas essas informações. E anonimização, uma palavra que é diferente, que está aqui e poucos conhecem, anonimizar é você colher o dado, colocar ele numa plataforma, de uma forma que ele tire a identificação, exclua ou elimine a possibilidade de que haja uma identificação dessa pessoa. Um exemplo, uma pesquisa de determinada doença e você tem X pessoas que têm essa doença. E por tais motivos, os diagnósticos, estudos científicos
você tem o nome das pessoas, você irá eliminar a possibilidade de identificar essa pessoa, somente ficará com os dados colhidos para uma pesquisa, mas não eles identificados. Se houver algum tipo de identificação, alguma forma você pode identificar, se chamará pseudo-anonimização, quer dizer, você fez mais ou menos isso, você ainda está conseguindo identificar a pessoa. Então, existe os direitos do titular são esses, e devem ser acatados, respondidos de forma muito rápida, coletador dos dados, e sempre dando os canais para o seu cliente, ou seja, o colaborador, para que ele faça essa solicitação de forma mais fácil possível e sem custo. Então, nós temos agora 3 figuras aqui. Essas figuras são interessantes. Por quê? Porque são agentes de tratamento. São as pessoas, efetivamente, que vão tratar os dados. Nós temos o controlador, o operador, o encarregado. Controlador, quem compete às decisões de tratamento dos dados. Todas as decisões sobre as atividades do ciclo da vida desses dados. Além da função contratada, pode correr de competência legal, explícita ou implícita. Então, o controlador, se for uma questão de determinação legal, ele pode coletar esse dado, até mesmo sem autorização. É o que nós falamos lá atrás. Se for dentro de uma necessidade legal, ele pode coletar. E ele que passa a execução do tratamento desses dados a uma outra pessoa, que se chama operador, que é uma segunda figura dentro dos agentes de tratamento de dados. Esse irá responder diretamente ao controlador. E uma terceira figura é o encarregado. O encarregado é a pessoa que está designada pelo controlador também para que cuide desses dados, que responde junto à Autoridade Nacional de Proteção de Dados, que ele fique como um fiscal olhando todas as eventuais hipóteses ou condições que possa levar a um vazamento desses dados. É ele que estará todo o tempo analisando, olhando, respondendo, questionando o operador, questionando o controlador. É um fiscal que fica. E a função dele é tão importante, que foi criada essa função, através da lei, como encarregado, que hoje, pelo artigo 41 da Lei de Proteção de Dados, ele é obrigatório. Entretanto, a Autoridade Nacional de Proteção de Dados já agendou diversas atividades de regulamentação da lei, e dentre elas está a discussão em que, em casos de empresas que precisam ou não do encarregado, porque sendo encarregado uma função nova, um cargo novo, então nós temos um custo a mais, porque nós teremos que ter uma pessoa contratada na empresa, levando o título de encarregado ou DPO, como nos países europeus são chamados, né? Então, vindo aqui, a Agência Nacional de Proteção de Dados, o que a lei estabeleceu? Que realmente seria constituída a Autoridade Nacional de Proteção de Dados. Alguns a chamam de agência, que colocamos aqui, mas ela é autoridade, é tida como autoridade, tá? Por que autoridade? Porque ela tem a função, a incumbência de regulamentar e fiscalizar e aplicar as penalidades em relação à lei de proteção de dados. Regulamentar os artigos, exigir aplicabilidade e, caso venha a não cumprir, as devidas penalizações. Existem algumas regulamentações já pela Lei de Proteção de Dados, pela autoridade, já existe uma portaria
que foi elaborada em janeiro de 2021, essa estabeleceu uma agenda de regulamentação, aonde justamente eles, até final de 2022, segundo semestre de 2022, eles estarão iniciando, eles colocaram uma régua de ações que estará iniciando essas regulamentações desses artigos. Já começaram. Aqui nós temos a portaria que tratou da regulamentação do âmbito da lei, e temos também o guia de orientação e definição dos agentes de tratamento de proteção de dados. E mais do que isso que nós temos, hoje, a aplicabilidade das sanções, a Autoridade Nacional, ela já realizou 2 audiências públicas tratando sobre a aplicabilidade das penalizações da lei. Quais são? Aquelas que estão estabelecidas no artigo 53, da 53, parágrafo 3º, inciso 12º, da Lei de Proteção de Dados. Esse dispositivo legal, ele estabelece que as sanções serão aplicadas após procedimento administrativo que possibilite a oportunidade de ampla defesa, de forma gradativa, isolada ou cumulativa, de acordo com as penalidades do caso concreto e considerados os seguintes parâmetros: a gravidade e natureza da infração, a boa-fé do infrator, a vontade auferida ou pretendida do infrator, a condição econômica do infrator, a reincidência, o grau do dano, a cooperação do infrator e a adoção reiterada, demonstrada de mecanismo de proteção para que não haja um vazamento de dados. Então, essa regulamentação, ela está acontecendo com base no artigo 52 da Lei de Proteção de Dados, porque nesse artigo, ele aplica as penalidades que elas são da advertência, multa simples de 2% do patrimônio, do faturamento da pessoa jurídica durante o ano. Qual foi o faturamento no ano? É 2% a multa. Multa diária em descumprimento da legislação, bloqueio de dados. Se tem os dados, como você irá atuar na sua empresa se não tiver os dados dos seus clientes, seus colaboradores? Eliminação dos dados pessoais, suspensão parcial do funcionamento do banco de dados, suspensão do exercício da atividade de tratamento, proibição parcial total do exercício da atividade. Segundo a legislação, ela teve aplicabilidade, passou a vigorar a partir de 1º de agosto de 2021, essas penalidades. Entretanto, com a Autoridade Nacional de Proteção de Dados, com base no artigo 52, inciso 12º, ela que tem todas essa parametrização para aplicação das penalidades, seria que é uma dosimetria para aplicação da pena, que ela fica no campo subjetivo. Quando você fala aqui de multas, e inclusive tem multa até de 50, que chega até 50 milhões de reais por vazamento, ela realizou uma audiência pública onde está sendo discutido a metodologia e aplicabilidade dessas sanções. Hoje, não está sendo aplicada a multa administrativa, nesse momento, por conta dessa suspensão para regulamentar. Mas, pela lei, desde 1º de agosto de 2021, ela estaria sendo aplicada, mas teve o bom senso dos conselheiros em realizarem audiência pública e trazerem à sociedade, aos órgãos competentes, a discussão dessa matéria, porque como você irá aplicar uma multa sem uma devida metodologia, sem um devido parâmetro, apesar do artigo
53 estabelecer essa metodologia. Mas como ela vai aplicar? Não está estabelecido. Especialmente o princípio da ampla defesa, que precisa ser muito bem claro. E a partir do momento que a lei fala de princípio de ampla defesa, eu, como advogado, tenho que saber qual o meu prazo, não está estabelecido. Qual o meu recurso, não está estabelecido. Eu preciso ter todos esses procedimentos claros para poder, sim, realizar uma defesa administrativa dentro do princípio constitucional da legítima defesa. Então, hoje, no momento, ela não está sendo aplicada diretamente pela Autoridade Nacional de Proteção de Dados. Subsidiariamente, levado ao Poder Judiciário, ela é usada de parâmetro para aplicabilidade, subsidiariamente. Então, as sanções administrativas, elas são realmente o mecanismo e procedimentos que estão sendo aplicados, tá? E nós citamos aqui alguns casos, um caso aqui, para ter a realidade em mãos, pegando aqui o julgamento, primeiro aqui, comercialização de cadastro de dados pessoais e compartilhamento de dados. Esse é um caso que foi julgado agora, já 26 de maio de 2021. Então, como é uma realidade, essa decisão atribuiu uma condenação a uma determinada empresa por conta de vazamento ou de compartilhamento de dados sem autorização, sem o consentimento do titular do dado, que é o cliente, no caso. Ela compartilhou, não havia colhido dele a autorização. Houve uma denúncia ao Ministério Público de que a empresa estava compartilhando de clientes à luz do Código de Defesa do Consumidor, então se aplicou ao caso, e a Lei de Proteção de Dados, onde houve uma penalização nesse caso. Agora, tem coisas positivas. O último caso, o juiz julga improcedente a ação da Claro por vazamento de dados. Eu acabei de falar, o artigo 52, inciso 12, ele atribui uma metodologia, várias situações para aplicabilidade da multa, aonde, nesse caso, a empresa provou que o vazamento de dados, ela não teve culpa e ela praticou todos os atos para evitar esse vazamento de dados. Portanto, vem aqui a implantação da LGPD e a adequação em cada empresa. É nesse momento que você tem que pensar seriamente em implantar os procedimentos da LGPD. Por quê? O vazamento de dados você poderá evitar? Será que você conseguirá evitar o vazamento de dados da sua empresa? Ou você pode perguntar para ti, quando que acontecerá o meu vazamento de dados? Mas quando que acontecerá? E se acontecer, como irei me defender? Se você sofrer um vazamento de dados, e esse dado pode ser pelo seu sistema tecnológico, pode ser pelos procedimentos, ou pode ser pelas pessoas. Um simples WhatsApp, você pode, sem querer, transferir um dado para um grupo. Quem aqui ouvindo a live tem colaboradores com seu celular próprio, utilizando para fins de empresa e não sendo um celular corporativo. Essa pessoa recebe, nas clínicas médicas é muito comum, a secretária receber no seu celular os dados dos pacientes. Imagina, a partir do expediente você sai, está 24 horas, sem querer você irá transferir um dado, transfere esse dado, que é um dado sensível do paciente, num grupo de pessoas, que sejam 200 pessoas. Aconteceu um vazamento. Se você não tomou todas as atitudes para evitar isso, a tua penalidade vai ser maior. Para começar, se você aplicou a adequação da LGPD, jamais a sua colaboradora teria no celular dela os dados da empresa. Muito pelo contrário, você teria dado a ela um
celular corporativo que ela usará durante o expediente e, ao sair, deixará junto à empresa, para que não ocorra o risco desse vazamento. Então, essas questões são extremamente importantes. E nós temos aqui, então, um caso concreto de absolvição já. Como nós já temos casos de condenação, nós já temos casos de absolvição. E quando que a lei surgiu? Foi em 2018. Quando que entrou em vigor? Agosto de 2020. E quando que as penalidades administrativas começarão? Seria para iniciar dia 1º de agosto. Entretanto, agora está suspensa por se sabe quando. Por mais 24 horas, por mais uma semana, não se sabe. Vai depender da autoridade. E outra questão interessante que a LGPD está trazendo é uma questão tributária já, que a TNG já propôs uma ação em relação aos gastos que ela está tendo para implementação e solicitando que seja isso abatido em PIS com FIS. Por quê? Porque nós temos a questão do insumo. Está se discutindo que isso é insumo. E se for insumo, realmente você terá um benefício dos gastos que você teve de implantação, isso você ter um retorno tributário, uma compensação ali. Isso começou a discussão também. Então, vamos lá. A LGPD, ela é uma realidade, ela veio para ficar, já existem discussões na justiça, já existem N condenações, estão só citando essas, mas já existem questões de absolvição e de visão de retorno dos custos como insumos com benefício fiscal também. Então, é algo complexo. Ela tem aplicabilidade, ela influência na lei civil, na lei do Código de Defesa do Consumidor, no Código de Defesa do Consumidor, tanto nas exigências quanto nos dispositivos penais que estabelece o Código de Defesa do Consumidor. Um exemplo, o seu cliente solicita os dados para de informações dos seus dados, informações, a empresa não fornece essas informações, ele se dirige ao PROCON, realiza a denúncia junto ao PROCON, o PROCON denuncia ao Ministério Público, o Ministério Público processa a empresa ou o proprietário da empresa. Essas são as questões que hoje ela abrange. Ela é ampla, ela também tem aplicabilidade junto. Nós teremos que ver a questão seletista por conta dos colaboradores, porque os colaboradores, eles, a partir do momento que trabalham na empresa, têm dados dos clientes, existe uma capacitação que deverá ser feita, ou seja, os contratos de trabalho deverão ser alterados, adequados à lei LGPD, como também os dados deles, quando são fornecidos, também deverão ser adaptados. Ou seja na coleta dos dados serem adaptados, como no exercício da função, ele também capacitado e adaptado ao contrato de trabalho, porque a partir do momento que o colaborador cometer uma falha de vazar um dado, haverá dano, mas ele tem que ser capacitado, terá que ser capacitado, ele terá responsabilidade sobre isso, e responderá em conjunto. Então, tudo isso nós precisamos rever, precisa ser implantado na empresa, seja entidades sem fins econômicos, como as associações. Por quê? Porque elas têm colaboradores, elas têm dados de pessoas físicas, mas eu tenho somente pessoa jurídica, ok, mas você colhe o contrato social da empresa? Sim, eu colho o contrato social da empresa. Bom, o que tem no contrato social? O nome do sócio. Quem são sócios? Pessoas físicas. Então, acaba abrangendo, né? Então, aqui, quais são os pilares de segurança da informação? Quais são eles? Vou fazer uma retomada. São os procedimentos que você deve aplicar na empresa, que é a aplicabilidade, uma adequação à empresa, de proteção desses dados, capacitação dessas pessoas para proteger. Você precisa melhorar, adaptar a sua tecnologia, aplicar todos os sistemas de segurança possível para que não seja hackeado,
e você não seja vítima de alguém para te subornar, ou então realmente vazar esses dados e você responder por isso. E as pessoas, colaboradores e terceiros. Quem são essas pessoas? Os colaboradores, os próprios proprietários também. Você tem a pessoa jurídica, é a empresa, mas o proprietário é a pessoa física, ele também. E nós temos os terceiros. Quem são os terceiros? Aqueles que você compartilha os dados. Se eu fizer um convênio com uma academia, um convênio médico, eu vou solicitar que o meu colaborador vá lá, ou o meu cliente, e dê os dados pessoalmente. Não forneça os dados. Porque a partir do momento que você fornecer os dados, você compartilhar esses dados, você é responsável pelo compartilhamento. Agora, tem situações, um médico, um dentista, que tem que enviar para laboratórios, ele irá enviar aqueles dados que ele tem, e aqueles dados serão compartilhados. Terá que haver uma autorização aqui, uma informação para quem foi, e quem está recebendo esses dados do laboratório, você terá que questionar. Os senhores têm aplicada a LGPD na vossa empresa? A LGPD está implantada? Se ele disser não, corra, porque o dado que não estive, o dado que você está transmitindo para aquele laboratório estará vulnerável a um vazamento. E se ele vazar, você é solidariamente responsável. E quando vir a Agência Nacional, a Autoridade Nacional de Proteção de Dados, ela irá questionar em cima do artigo 52. Você aplicou todas as medidas para evitar? Não, eu apliquei. Mas você consultou o laboratório? Não, não consultei. Você sabia que ele tinha? Não, não tinha, eu não vi. Não, faz parte da implantação da LGPD você ter rotineira levantamento e auditorias, especialmente dos terceiros. Quem são teus terceiros? O próprio contador. Você terá que auditar cada determinado período o próprio contador. É uma auditoria simples, mas deve ser feita em relação à proteção de dados. Auditar o seu advogado, que tem os dados. Auditar a clínica que você está compartilhando as informações, com todos que você está compartilhando. Ou seja, está fazendo um cruzamento que todos terão que ter aplicação da LGPD. E mais, empresas que não terão a LGPD implantada, eu vou voltar para as clínicas de saúde, hospitais, os convênios poderão não mais rescindir os convênios de saúde, porque eles irão solicitar se você tem a LGPD implantada para proteção de dados. Caso contrário, eles irão responder juntos, porque existe uma solidariedade a partir do momento que os dados são compartilhados. Então, nós temos esse tripé. Procedimentos que você pode aplicar o melhor do mundo, a tecnologia a melhor do mundo, e tem as pessoas, que é seu colaborador, você mesmo, proprietário, e que pode, por algum motivo, vazar. Então, o elo mais fraco desse tripé é justamente as pessoas, é o elo mais fraco, onde, por uma falha humana, pode vazar. Tem melhor tecnologia, tem melhor procedimento, mas eu tenho um ser humano que ele é falho, que sem querer. Aí, por isso, eu volto, que você tem que se questionar. Quando que meu dado irá vazar? E não o meu dado ser firme. Meu dado não irá vazar. Porque você não tem a certeza de que ele não irá vazar. Mas se ele vazar, você terá que ter toda a implantação correta para que naquela dosimetria da pena você chegue ao mínimo, somente a advertência. Como exemplo, nós citamos da Clara, que ela chegou à absolvição. É porque ela fez o papel de casa, ela aplicou todos os procedimentos corretos. E aqui nós temos, a SECO, ela desenvolveu apenas uma metodologia dentro desse 1 ano e meio que nós estamos trabalhando em aplicação, em implantação da LGPD, e dentro de uma interpretação da lei, uma forma de nós
estarmos adequados e mitigar todas essas penalidades. Então, nós começamos aqui, existe a formação no comitê, existe um mapeamento, um inventário e análise de risco que é realizada, existe uma elaboração de ações de curto, médio prazo, de procedimentos que são revisados, e outra elaboração da política de proteção de dados. Essa não é uma invenção nossa, é uma imposição da lei, que ela determina uma elaboração de proteção de dados, da sua política de proteção de dados, tanto interna como externa, como você procede, qual a metodologia que você aplica, isso tudo precisa ter. A capacitação contínua dos colaboradores no manuseio da proteção de dados e o controle interno e revisado e permanente, seja das pessoas que estão aqui trabalhando em qualquer setor, como de terceiros, que são as auditorias que nós falamos. É uma metodologia que ela não é fixa, mas ela vai ser ela é volúvel, ampliada, conforme, inclusive, a Autoridade Nacional de Proteção de Dados vai regulamentando a lei. Então, precisa ser, mas o que precisa efetivamente trabalhar e adequar é justamente adaptar a empresa seja instituição, seja pessoa autônoma, à lei de proteção de dados, se você, em algum momento, na sua atividade, você coletar dados de pessoas físicas. Por isso, eu termino aqui a minha fala. Sei que é um assunto, ele é muito amplo, não tivemos a pretensão de esgotá-lo, muito pelo contrário, tentamos fazê-lo de uma forma mais clara possível, e agradecemos, e nos colocamos à disposição das perguntas agora. Nós temos aqui, qualquer informação também fica registrado aqui, para ter dúvidas aqui na tela, podem copiar. O Amaury Meneghelli é o sócio representante comercial nosso, e estamos à disposição. Muito bem, nós vimos que um dos maiores desafios para as empresas hoje é justamente criar o caminho, desde quando os dados ele entra dentro da empresa até o momento que encerra o procedimento com os dados, seja na exclusão ou seja até mesmo na anonimização dos seus dados. E nós já vimos que as multas, querendo ou não, elas acabam sendo pesadas. Eu passo a palavra para o Amaury, se estiver. E como nós vemos que a nossa lei, a LGPD, ela vem de uma lei de fora, que é a GDPR, que é uma lei europeia, e essa lei ela já vem sendo aplicada há algum tempo, tanto que em 2019 o Google sofreu uma sanção de 50 milhões de euros na época. Foi considerada até o momento como uma das multas mais pesadas. Porém, nós tivemos no último dia 30 uma multa sobre a Amazon, que ela sofreu uma multa de 887 milhões de dólares, aproximadamente 4,5 bilhões de reais, justamente por uso indevido de dados. Agora, trazendo para o Brasil, nós temos algumas instituições financeiras, por exemplo, que já sofreram algumas sanções por vazamento de dados de 9,6 milhões, outra de 2,4, justamente por uso indevido. Às vezes eu tenho um banco de dados gigantesco dentro da minha empresa e acabo utilizando ele de uma forma indevida. Vou dar um exemplo aqui de uma pessoa familiar. Ela ficou sabendo que foi aposentada porque o banco, uma determinada instituição, ligou para ela oferecendo um crédito consignado. E ela falou assim, poxa, eu ainda não recebi o aval do INSS que eu fui aposentada. E o banco já tinha recebido essa informação bem primeiro do que ela. Então, nesse meio caminho, houve um vazamento de dado. Então, essa é a grande preocupação. Às vezes eu tenho dados dentro da minha empresa, vou voltar para a parte das instituições financeiras que já receberam algumas indenizações. Eu tenho lá um correntista e pego o dado desse correntista e vou ligar para ele para poder vender um seguro de vida, para vender qualquer um outro serviço, que sobre a lei já se torna uma forma indevida de estar entrando em contato com o cliente. Não é porque o dado está ali que eu posso utilizar ele da forma que eu bem quiser.
Nós vemos que a LGPD ela trata o dado total de responsabilidade. É do meu direito como consumidor saber o que é feito, como é feito e o que pode ser feito com os meus dados. Nós temos aqui algumas perguntas, vou passar tanto para a doutora Dayana quanto para o doutor José Mário responder elas. Primeira pergunta é em relação a referências comerciais. É legal? Posso continuar ligando, solicitando referências comerciais para outras empresas? E eu, como empresário, posso passar essas referências comerciais para essa outra empresa? Referência comercial. Aí a pergunta é qual a referência comercial? Porque se você transferir referências comerciais a uma pessoa que caracteriza dado dela, aí você não pode. Fulano de tal é bom pagador, é uma pesquisa, é uma informação. Ele teve, o que ele compra? Quais as compras que ele realizou? Quais as informações que vão especificar, traz especificidade a ele, aí você já não pode transmitir dados dele, não pode. Nesse caso, não. Esse contato comercial dos clientes, se eu posso enviar publicidades, promoções da minha empresa para esse cliente. Essa da publicidade terá que ter autorização se você tiver em grupo. Hoje é utilizado muito o sistema de WhatsApp para você realizar solicitar, informar promoções, novo produto, serviços. Em grupo, você não pode enviar para o grupo WhatsApp sem a devida autorização. Em relação especificamente ao cliente, também terá que solicitar autorização a ele para enviar. Eu estou falando do WhatsApp, primeiro, porque é algo que acontece muito e nós estamos vendo que pode acontecer nessa fase que a lei está, não questões de multa pela autoridade nacional, mas sim sofrer ações por parte do próprio cliente pelo princípio do sossego que ele tem. Você não está dando sossego a ele, está solicitando, está incomodando. Então, terá que ter autorização para informar. Mas ele já era meu cliente, terá que colher autorização de todos os seus clientes. Aproveitando, essa era uma outra pergunta. Em relação aos meus clientes que eu já tenho cadastrados, eu preciso fazer o que a partir de agora? Terá que solicitar, convocá-los todos para colher a autorização desses dados que você tem, para permanecer no seu banco de dados, informando como você irá cuidar desses dados, qual a finalidade desses dados, como você irá, por quanto tempo permanecerá e quando que você irá eliminá-los. Só para complementar, então, Maurício, só para complementar essa situação, existem diversas estratégias das equipes de marketing, de TI, que podem solicitar isso de uma maneira em relação aos clientes já existentes da empresa, tá? Ótimo, e acredito que isso vale também até mesmo para os cadastros dos meus funcionários, meus colaboradores também, isso mesmo? Para os dados necessários dos colaboradores, sim. Até mesmo os colaboradores que eu já tenho no meu banco de dados, que já são cadastrados, vai ser necessário fazer um complemento, um aditivo no contrato de trabalho, correto? Sim, alguns dados dos colaboradores, eu tenho o princípio da obrigação legal, eu sou obrigada a pegar esses dados para entregar ao poder público, FGTS e tudo mais. Outros dados eu preciso do consentimento para entregar para plano de saúde, gestão de benefício, vale-refeição. Então, alguns dados eu preciso do consentimento do colaborador, outros dados eu tenho uma obrigação legal de colher, inclusive a própria carteira de trabalho, né? Então, sim, para os meus colaboradores principalmente. Inclusive, uma outra pergunta muito interessante aqui é se precisa haver uma centralização do recolhimento desses dados, tanto de trabalhadores quanto os dados dos meus clientes, e se a empresa ela passará por um treinamento, os seus colaboradores também passarão por uns treinamentos, ou isso não é necessário? Sim, o treinamento é constante, justamente porque veio essa nova cultura, então a implantação não é realizada num único momento, ela, na verdade,
você faz a implantação e no decorrer do tempo, para sempre você vai fazer capacitação constante, mudanças de procedimento, melhoria nos seus procedimentos, melhoria na sua tecnologia, para se permanecer dentro da implantação da LGPD. Até porque a própria Agência Nacional de Proteção de Dados, daqui a algum tempo, ela vai emitir várias portarias, daqui a um ano, outras portarias, e o entendimento vai mudando também. Assim como em outras questões relacionadas a direito do consumidor ou a reforma trabalhista. Então, a empresa constantemente vai ter que estar revendo os seus procedimentos. É uma implantação permanente. E a capacitação permanente também dos colaboradores. Inclusive, uma outra pergunta aqui segue muito um pouco do que o José Mário estava falando em relação a se precisa haver uma centralização de processos em relação a entrar em contato com os clientes, se precisa haver um e-mail específico. Eu acredito que segue muito a parte de ter tanto o e-mail quanto o telefone corporativo da empresa, evitar ao máximo, ou 100%, que o funcionário entre em contato com os seus clientes por telefones pessoais. Tratar isso de forma totalmente corporativa. Existe, inclusive, dentro da própria legislação, um artigo que fala que, havendo um vazamento de dados, vários requisitos serão analisados. A boa-fé da empresa, da pessoa que aconteceu o vazamento, a questão do dano, qual que é o tamanho desse dano que aconteceu, quais foram as medidas que essa empresa tomou para evitar, para prevenir esse dano. Então, tudo isso vai ser analisado na aplicação de uma penalidade, que pode, inclusive, acontecer uma não aplicação da penalidade diante dos vários requisitos que a autoridade verificou, né? Se realmente a empresa deixou escrito e conseguiu provar tudo que ela fez e tudo que estava ao alcance dela para evitar esse vazamento. Então, por isso que as empresas têm que fazer a sua parte e agir de boa fé e ter os princípios da lei na sua rotina do dia a dia. Isso poderá minimizar ou não haver aplicações de penalidades dependendo do caso concreto, do caso que realmente acontecer. Ótimo, como foi citado o caso da Claro, né? Que o juiz indeferiu o caso porque estava tudo dentro das normas, fez de tudo para que não houvesse esse vazamento, porém acabou acontecendo. Uma outra pergunta quais são os órgãos fiscalizadores para punir as empresas que possam descumprir as normas? Bom, em relação à LGPD, a própria legislação criou a Autoridade Nacional de Proteção de Dados, como o doutor José Mário falou. Porém, a gente deve lembrar que existem outras legislações que estão sendo usadas já, e sempre foram usadas, para tratar desses temas, principalmente agora, né, depois de 2018 para cá. Então, se nessas jurisprudências, nessas decisões que o doutor José Mário trouxe, em que houve aplicação de multas ali na apresentação dele, o Poder Judiciário falou da LGPD, mas como as penalidades estão suspensas, ele aplicou o Código de Defesa do Consumidor, ele aplicou o Marco Civil da Internet, ele aplicou o princípio da Constituição Federal para aplicar essas multas à empresa, justamente porque as penalidades da LGPD estão em fase de regulamentação. Ótimo. Inclusive, uma das perguntas anteriores era em relação às compras feitas via web, as compras online, o e-commerce. Acredito que agora muitas pessoas, quando entram em algum site, sempre falam assim, termos de privacidade, os cookies. Normalmente, as pessoas clicam apenas em li, concordo, aceito todos, sem mesmo olhar quais são as informações que estão sendo passadas para essa empresa, para essa instituição, para esse site que está coletando os seus dados. Caso a Dayana, o doutor José Mário, queira falar um pouco mais sobre a parte de e-commerce, sobre a venda online, que acaba englobando bastante a parte do Marco Civil da Internet, esteja à disposição. Então, a partir do momento que a pessoa clica num botão e aceita compartilhar os seus dados, sem ao menos ler para onde que esses dados estão indo, ele está dando autorização, sem ao menos ter lido. Mas eu vejo, Mauri, que cada vez mais
está sendo falado sobre a LGPD, as pessoas vão começar a perceber as mudanças que estão acontecendo em todas as esferas, e o que vai acontecer? O dono desse dado, ele estará cada vez mais empoderado de seus direitos, assim como em outras legislações também, Código de Defesa do Consumidor aconteceu isso, a reforma trabalhista também aconteceu isso, o empoderamento da informação que eu tenho esse direito, cada vez mais isso vai diminuindo. E até eu já quero completar com uma pergunta da Fabiana, que ela fala assim, como vai funcionar a fiscalização? É claro que somente não vai, eu acredito que não vai haver uma fiscalização em todas as empresas pela autoridade nacional. Cada vez mais que as pessoas vão se empoderando desses direitos, elas mesmas acabam fazendo as denúncias, assim como funciona com outras legislações também, e daí sim a autoridade nacional vai fazer os requerimentos, os pedidos necessários, mas a fiscalização vai acontecer assim, pela autoridade nacional, por denúncias, enfim, de variadas formas que acontece também em várias outras determinações legais, né? Não sei se eu respondi a pergunta, ficou claro? Acredito que ficou sim. Até mesmo completando um pouquinho da parte do e-commerce e internet, nós temos um exemplo muito grande sobre isso, que é o Facebook. O Facebook ganha muito dinheiro com as nossas informações, porque eu concordo em compartilhar essas informações com eles, que o que eu gosto de comprar, o que eu gosto de consumir, o que normalmente eu visito, que quando você acaba entrando em um site pesquisando algo, e o Facebook você já autorizou, ele está por dentro das suas escolhas, dos seus gostos, automaticamente depois tem o remarketing, que quando você entra em qualquer outra plataforma, vai começar a aparecer sobre o produto que você comprou por diversas outras lojas, porque eu dei o consentimento do Facebook pegar essas informações. Nós temos aqui Amaury, tudo vai do empoderamento, por exemplo, assim, o Detran de Santa Catarina. Se você entrar hoje no Detran de Santa Catarina e pesquisar um veículo, o nome do proprietário, se esse veículo é alienado, já está aparecendo com um asterisco, você não consegue mais ver o nome do proprietário. Então, os movimentos já estão acontecendo, as coisas já estão mudando, as pessoas vão ficar cada vez mais empoderadas e cientes e tendo conhecimento dessa lei. E daí sim que cada vez mais vai aumentar a necessidade de implantação. Ótimo, e fica bem claro também que o próprio consumidor ele é detentor total de seus dados, ele pode dar esse consentimento, ele pode revogar esse consentimento, ele pode solicitar revogação até mesmo parcial sobre esses dados, ele pode hoje ter muita liberdade sobre o que ele pode deixar que a empresa tenha a sua posse. Caso alguém tenha alguma pergunta, pode continuar, Dayana. Cada vez mais as empresas vão ouvir, para que você quer meu dado? Isso seja você comprando um remédio na farmácia em que você pede lá o CPF para entrar dentro de um plano de benefícios, de desconto. Cada vez mais as pessoas vão perguntar, para que você quer meu CPF? Para que você precisa saber da minha profissão para uma consulta médica? Esses dias eu perguntei, eu fui numa consulta médica e me perguntaram a minha profissão. Eu falei assim, não, mas para que tu quer saber qual que é a minha profissão para uma consulta médica? Qual que é a ligação disso, né? Então, cada vez mais as pessoas vão estar fazendo esse tipo de pergunta e as empresas vão ter que estar capacitadas para responder. Inclusive, um dado importante em termos de saúde também, teve uma empresa no ramo de farmácias que foi multada em R$500 mil por estar fazendo a coleta, né, de dados de forma indevida, de forma que não estava explicando de verdade para o cliente para qual fim estava sendo feita a coleta, além de nome, CPF, telefone e até mesmo a própria biometria. Só lembrando, Amaury, que assim, o fato, por exemplo, da empresa colher o meu dado, esse não é o problema. A questão principal é ele me informar para que ele quer esse meu dado. Ele deixar explícito para que ele quer. E se ele falar que ele quer para me conceder um desconto, ok. Só que ele não pode, no meio do caminho, mudar a regra do jogo. Eu falo para a Dayana que eu quero colher o CPF dela para conceder um desconto, mas daí, sem eu avisar a Dayana, eu vendo o CPF dela para o meu parceiro, que o meu parceiro que trabalha com outro segmento vai entrar em contato com ela e vai ofertar um produto. É isso que não pode acontecer. Então, por isso que
o motivo tem que estar explícito. Se eu pego esse dado, eu digo para que eu quero e eu não mudo essa regra no meio do caminho. Se eu mudar, eu vou ter que avisar e pedir um novo consentimento. Realmente uma mudança de cultura gigantesca dentro das organizações. Assim mesmo, quando nós tivemos uma mudança de cultura perante a pandemia, que tivemos que nos adaptar de uma forma que, às vezes, pensamos que não seríamos capazes de nos adaptar. E fomos possíveis. A LGPD também vai seguir a mesma forma. É uma mudança de cultura que vai ocorrer dentro das empresas, dentro das instituições, para a proteção de dados. Caso alguém tenha alguma pergunta. Maurício, só para acrescentar, muito bem colocado pela doutora Dayana, por você, só para não deixar confusa essa questão da multa. Por quê? O José Mário disse que as multas não estão sendo aplicadas agora, as multas administrativas pela autoridade nacional. Entretanto, qualquer pessoa, qualquer cliente que se sentir lesado, de qualquer forma, ele pode se dirigir, como disse antes, ao PROCON, ou buscar diretamente a justiça, e reivindicar qualquer direito que ele entender que houve uma lesão a ele. Então, é isso que nós temos que entender. A lei, ela foi sancionada, ela entrou em vigor em 2020, ou seja, as aplicações perante o Poder Judiciário, ela está em vigor, tanto que existem já milhares de condenações tramitando, mas não administrativas, mas pela esfera judicial. E conforme a lei for sendo propagada, o seu conhecimento, e os órgãos irão começar a divulgar, e eu entendo que pela Autoridade Nacional de Proteção de Dados, fará uma divulgação tanto quanto houve em relação ao Código do Consumidor, Estatuto da Criança e do Adolescente, ou até mais, isso tudo, quando vir mesmo, com a regulamentação da autoridade nacional, as empresas deverão, não as empresas, eu, José Mário, como advogado, o João, que é contador, estar totalmente adaptado dentro da legislação para não vir sofrer não somente as aplicações administrativas, mas as judiciais. E anteriormente estávamos falando sobre a parte de e-commerce, sites, vendas online, e tem 2 horas até mesmo saiu uma notícia em relação a lojas Renner. Ela sofreu um ataque de hackers e está fora do ar. Então, todas as lojas, né, paradas da rede por ataque de hackers. Então, às vezes, por mais que eu faça toda a implementação, por mais que eu trabalhe, eu ainda estou sujeito. É igual o doutor José Mário falou, não é se vai vazar, é quando vazar, o que eu farei? Qual será o meu procedimento? Se eu tinha um resguardo sobre esses dados, eu fiz meu papel de casa ou simplesmente não fiz nada? E, às vezes, uma dúvida muito grande das empresas é o que eu posso fazer, o que eu preciso fazer ou o que eu farei a partir de agora? É só mudar alguns contratos, trocar o meu Word, eu preciso treinar meus colaboradores, eu não preciso treinar eles, o que eu devo fazer? Como proceder a partir de agora? Então, Mauri, assim, a primeira coisa é a empresa tomar ciência, ter consciência que tipo de dado ela trabalha, ela ter uma fotografia da empresa inteira, de todos os procedimentos dela, do que existe atualmente, de todos os departamentos, departamento de RH, como que ela pede, desde o recrutamento, como que ela pede os currículos, que informação ela pede nesse banner desse currículo, ou se ela terceiriza o recrutamento, como que ela pega essa carteira de trabalho, se ela pede pelo WhatsApp pessoal, enfim, ela ter uma análise, uma fotografia de como a empresa está atualmente, que é o mapeamento de dados que a gente faz como primeiro ato da implantação. Depois disso, é necessário que daí ela planeje metas de curto, médio e longo prazo de como resolver os riscos dentro desses procedimentos. E é claro que vai passar por mudanças de contrato, mudanças de tecnologia, capacitação dos funcionários, readaptação no site, algumas mudanças a empresa vai conseguir fazer imediatamente, outras mudanças a empresa vai levar algum tempo para conseguir implantar, isso tudo vai ter que estar no planejamento dela, e a capacitação constante dos funcionários. Então, por isso que a gente fala desde o início que é uma mudança na organização dessa empresa como um todo,
não está distrita, não está somente no advogado ou no software ou no pessoal da TI. Está em todos os funcionários, em todos os departamentos, que o principal é eu olhar para esses dados todos de cliente, colaborador, terceiro, sistema de gestão de benefício, plano de saúde e tudo mais, é olhar para tudo isso com um óculos da proteção, de privacidade, de como eu posso proteger, como que eu posso guardar melhor isso, como que eu posso... Por exemplo, vou dar um exemplo muito claro para vocês. Recentemente, uma das nossas clientes tinha os dados deles super sensíveis em relação ao funcionário. Vocês imaginam assim, sei lá, um atestado médico de um colaborador que tem câncer. Primeiro que esse atestado era colocado numa gaveta sem chave e mais de 10, 15 pessoas têm acesso a essas gavetas. Aí a gente tem que perguntar, tá, mas para que tanta gente tendo acesso de outros departamentos que não tem a ver com o departamento comercial? Então, é uma reanálise de postura com os óculos, olhando pelos olhos da proteção da LGPD. A Autoridade Nacional de Proteção de Dados, ela solicita para empresas que trabalham com dados sensíveis que ela possa ter um log de auditoria. Quando for necessário e se necessário, a autoridade ela pode solicitar quem são as pessoas que estão tendo acesso a esses dados sensíveis, que são dados ainda mais protegidos pela autoridade, pela LGPD. Uma outra pergunta aqui. O que fazer com empresas que ligam no seu número com um número inexistente e que não conseguem retorno? A LGPD aplica nesse caso? Antes de passar para os doutores, deixa eu até comentar, esses dias eu acabei recebendo uma ligação de uma empresa para poder vender um produto. Eu até perguntei para ela onde é que ela tinha conseguido esse meu número, porque tem uma lei que realmente resguarda. Eu não tinha autorizado que ninguém entrasse em contato comigo. A única coisa que eu escutei do outro lado foi tu, apenas isso. Mas eu vou deixar que o José Mário e a Dayana falem um pouco mais sobre esse caso. Como é que é a pergunta? Ligam? Empresas que me ligam vendendo algum produto, às vezes é por números mesmo do Estado, mas quando eu tento retornar, dá como número inexistente, que são números rotativos, né? O que eu devo fazer? Como eu devo proceder nessas situações? E se a lei ampara também isso? Não, a lei ampara. Você recebe a ligação, você questiona como você conseguiu o meu número. Faça o questionamento. Tente gravar também essa ligação. Se você conseguir detectar quem forneceu esse número, é ali que vem a aplicação da LGPD, justamente por conta do princípio do sossego, do resguardo dos seus dados, o uso indevido desses dados que vocês estão fazendo. E isso, hoje, eu recebo essas ligações. Todos nós recebemos ligações que não se sabe nem de onde elas vêm. Porém, nós temos que fazer, sim, essa investigação, precisamos fazer essa investigação, que é ali que nós vamos conseguir resguardar ou reivindicar algum direito. Se o número é inexistente, então, ali fica mais complicado. Você conseguir saber de onde que veio. Só se você, através de alguma medida judicial, quebrar algum sigilo, né? Mas ali... a princípio, você tenta buscar quem ligou e como conseguir os seus dados. E se é por um meio que realmente você autorizou. Bem, caminhando agora para nossas considerações finais, caso a doutora Dayana, o doutor José Mário queiram fazer suas considerações. Bom, eu agradeço novamente ao presidente André Moreira, do CDL de Paraná, ao presidente Genivaldo Gonçalves Pereira de Campos, da Associação Comercial e Empresarial de Ji-Paraná, que nos oportunizou dar alguns esclarecimentos que não foram suficientes, efetivamente não são suficientes, assustam, mas nós precisamos enfrentar o tema. Eu parabenizo a CDL e a Associação Comercial por essa iniciativa e trazer para o empresariado e a sociedade esse tema de tamanha relevância hoje, que realmente muda a cultura das empresas no Brasil. Eu agradeço, muito obrigado. Maurício, somente agradecer mesmo aos presidentes essa iniciativa louvável de trazer à tona essa lei que é bem desafiadora.
mas que é uma realidade, não tem como fugir dessa nova cultura, e se colocar à disposição para tirar mais dúvidas. A nossa intenção não era realmente esgotar o tema, porque é uma lei bem extensa, com várias repercussões, mas a gente está à disposição para qualquer dúvida.